possa estar conosco em breve. Ele nos toca o tema do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo: meu reino não é deste mundo. E a gente vai aproveitar a mensagem que foi lida aqui com o título de Raízes para iniciar essa reflexão sobre esse tema, fazendo uma pergunta, trazendo uma indagação para que todos nós possamos fazê-la interiormente. As nossas raízes, elas estão, a gente sabe que as raízes, elas sugam os nutrientes. Que nutrientes elas estão sugando? Esta árvore que somos, que frutos estamos procurando oferecer? Algumas reflexões ligadas à natureza, elas são oportunas muitas vezes. Emmanuel é um dos espíritos que utiliza muito a natureza, as plantações, as florações, o verão, o inverno, as estações, para se referir, para fazer comparações quanto ao nosso amadurecimento espiritual. E falando em amadurecimento espiritual, diz respeito também ao amadurecimento espiritual esta passagem que nós vamos abordar hoje. A passagem está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, que foi onde Jesus profere, então, esta diretriz, dando uma resposta, dizendo: meu reino não é deste mundo. Vamos ver então em que momento ele diz isso. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes que sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Quando nós lemos o Evangelho, os registros dos evangelistas, e hoje nós temos uma contribuição da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo do Evangelho Redivivo, que ele vai buscar o contexto onde foram as passagens do Evangelho, os personagens daquele momento. Ele vai seguir a instrução do Espírito Alcione, que foi dado no livro Renúncia, psicografado por Chico, dizendo que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Então essa é a proposta desse estudo de todos os livros do Evangelho, todos os livros do Novo Testamento, para que a gente conheça o contexto, para que a gente reflita naquele ensinamento de Jesus, propiciando então sentirmos essa mensagem, para que possamos então vivenciá-la. Não é outra proposta da doutrina espírita, porém agora com este estudo direcionado aos textos do Evangelho à luz do ensino dos Espíritos.
Kardec também as teve. Ele trata nesse capítulo, que é curto, sobre a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e no final tem uma comunicação de um Espírito que tem o título de A Realeza Terrestre. Quem seria a realeza terrestre naquele momento daquela passagem? Ali ela está corporificada em Pilatos. Pilatos, ele reconhecia Jesus como um homem justo, tanto que ele pergunta por que trazem esse homem justo, por que querem condená-lo. Aqueles que queriam condenar Jesus, os doutores da lei, aqueles que tinham o poder, que a vaidade e o desejo de poder dominava na época, principalmente os fariseus, eles se sentiram ameaçados com o Evangelho que Jesus veio pregar, com essa luz nova que desce até a terra. Então eles começaram a perseguir Jesus. Após a crucificação, eles passam a perseguir os cristãos. Então estes, eles admiravam Jesus, aqueles que o perseguiam, porque muitas vezes nós vamos encontrar no Evangelho e também nas mensagens dos Espíritos agora, pela doutrina espírita, que eles, quando tentavam enredar Jesus em alguma casuística, em alguma contradição para colocá-lo ele contra alguém, eles se admiravam das respostas de Jesus. Como, por exemplo, quando apresentaram a mulher adúltera, ao qual Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou quando eles trazem uma moeda perguntando sobre os impostos, querendo colocar Jesus contra um ou outro conforme a sua resposta, e Jesus declara: de quem é a imagem da moeda? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então estes que o perseguiram e conseguiram que ele fosse crucificado, eles detinham o poder temporal, eles faziam parte da realeza terrestre, mas no fundo eles admiravam Jesus, porque não conseguiram em nenhum momento êxito nas suas investidas, mas para eles o que mais importava era as coisas da terra, era aquela realeza, aquele poder que um rei na antiguidade poderia se proclamar Deus, e ele tinha tudo à sua vontade, ele declarava que ele viria ser. Mas o rei terrestre, ele está submetido às leis como nós, das doenças físicas, da solidão, do envelhecimento e da morte do corpo físico. Então, Pilatos representa toda esta gama de preocupações terrenas, sustentadas pelo orgulho, pela indiferença, pela vaidade, pelos preconceitos, ao qual deixou que Jesus, então, fosse crucificado, mesmo ele sabendo que Jesus era justo. Mas ele indaga de Jesus da sua realeza, porque os judeus esperavam um Messias, que eles acreditavam que viriam lutar, como era de costume, as lutas armadas. E Jesus, como diz Kardec no livro A Gênese, que é um dos 5 livros da codificação,
no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, Kardec vai dizer duas coisas importantíssimas. Uma delas é o nosso assunto de hoje. E se Moisés trouxe a ideia de um Deus único séculos antes de Jesus, e os judeus já tinham séculos deste conhecimento de um único Deus, não mais um politeísmo. Porém, a época de Moisés, o povo, os espíritos encarnados, ainda um tanto atrasados, não tinham a compreensão do que não fosse material. Então eles precisavam esperar uma terra prometida, mas uma terra, um pedaço de chão. Eles tinham que ter uma esperança puramente material para começarem a se amoldar às leis de Deus. E assim foram os séculos. E Kardec, ao passar da primeira revelação no livro A Gênesis, ele vai para a segunda dizer que Jesus traz dois pontos fundamentais. O primeiro, muda o Deus, um Deus de terror, um Deus que pune, um Deus que vinga, para um Deus de amor. Trazendo então o amor como um eixo à sua doutrina, mas traz também um outro eixo que é o nosso assunto de hoje, ao qual a maioria dos ensinamentos de Jesus não faria sentido, que é a vida. E Kardec coloca aqui, logo após essa passagem, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra, a vida futura. Se nós formos estudar qualquer cultura, em qualquer época, funeral sempre tem algo a mais. Quando alguém morre, não é simplesmente descartado. Sempre tem uma ritualística, sempre tem algo que envolve aquele acontecimento. Por que isso? Se a vida acabou há milhares de anos. Quando nós vamos ver as penas e gozos futuros, da vida futura, no livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos dizer que esta ideia de vida futura, de continuidade da vida e de Deus, nós trazemos no plano espiritual, porque é de lá que nós viemos. Então nós temos instintivamente, misturado com outros instintos, como o de conservação. Por isso, conforme a nossa ideia de vida e de morte, nosso grau evolutivo, uns têm mais medo da morte do que os outros. Parte disso é um instinto de conservação. Outra parte, ignorância ainda em todos nós do porvir. Porque nós aqui estamos esquecidos da verdadeira vida que é no plano espiritual, porque nós fincamos raízes na terra e nos envolvemos com as coisas da terra, mesmo quando é um ente querido, mesmo quando é um filho que passa por uma dificuldade, aquilo nos absorve de tal maneira que nós chumbamos na terra. Esquecemos de Deus. Esquecemos que há todo um mundo à nossa volta. Às vezes o problema até não é tão grave, é uma turbulência. Às vezes não é nem problema, a gente cria, faz parte do processo. Está triste, brigou com a namorada, não passou no vestibular, se esforçou tanto, não se esforçou, faz parte do processo. Nem todos passam no vestibular.
lá na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Nem todos passam a vida com a primeira namorada. Quanto sofrimento maior nós temos ao nosso lado, que bastaram alguns segundos de atenção para que nós pudéssemos então nos aliviar deste sofrimento adquirido por vontade muitas vezes, por aquela vontade dirigida a uma autopiedade, ou às vezes a um hábito que adquirimos. Então a vida futura, como diz aqui Kardec e como proclamou Jesus, é a continuação da vida. O reino de Jesus, nós sabemos, é um distante do nosso. Porque Jesus já, como Espírito puro há muito tempo, então nós temos uma distância grande. Mas o reino que Ele nos convida, Ele também nos diz que está dentro de nós. Esse reino estabelece Jesus como sendo um reino de amor. Mas não aquele amor que nós muitas vezes dizemos eu te amo para o filho, para a namorada, para o esposo, para a esposa, e que nós pouco sentimos muitas vezes. Às vezes é no automático, a gente acostumou a dizer, e é importante, é muito importante dizer para as pessoas que amamos eu te amo. Mas pensemos que este amor ainda precisa ser lapidado espiritualmente. Todo amor que nós possamos sentir como o maior amor possível na nossa concepção, se nós compararmos com o amor de Jesus por nós, a gente vai ver o quanto a gente ainda precisa caminhar, o quanto precisamos aprender, o quanto precisamos sofrer. Não que o sofrimento seja o único caminho, não é esse sofrimento, essa dor angustiante, mas aquele sofrimento de alguém que está buscando, e buscar exige esforço, exige dedicação, exige renúncia, exige estudo, que é o que nós estamos fazendo hoje. Nós precisamos conhecer sobre o caminho que vamos trilhar, e como esse caminho é dentro de nós somos convidados a nos conhecermos com neutralidade. Diz o Evangelho que nós coloquemos os olhos em nós com o mesmo rigor que nós colocamos os olhos nos outros, e coloquemos os olhos nos outros com o mesmo rigor que colocamos em nós. A gente é manso conosco, mas feroz com o outro. Na verdade é o contrário. Não que devamos nos martirizar, mas apenas lembrar que a nossa caminhada fazemos nós, o nosso melhoramento fazemos nós, as nossas conquistas, como disse ali na mensagem, fazer o bem em silêncio, as nossas conquistas são no silêncio, não são no alarde. Então ainda Kardec vai dizer que esse princípio é o eixo do ensino do Cristo, e é por isso que ele traz no início do Evangelho. E essa vida futura que Kardec escreve aqui com clareza, com exatidão, não saiu da cabeça dele. Essa vida futura ele coloca aqui também que é narrada pelos Espíritos através da divindade que estão no plano espiritual. E ela é narrada por um Espírito conforme ele está. Se ele praticou
o bem, e aí no livro Céu e Inferno, segunda parte, nós vamos ter as comunicações separadas, os espíritos infelizes, os espíritos felizes, os criminosos, os endurecidos, os suicidas, e ele traz ali algumas comunicações de cada, trazendo o que eles dizem de como foi a vida deles e como eles estão no plano espiritual. Então, aqueles que fogem dos deveres, que se revoltam diante dos desafios da vida, que às vezes nem sempre não são tantos, por vezes os nossos desafios não são tão grandes como nós dissemos se olhamos para o lado. Mas a gente reclama, a gente esperneia, a gente bota a culpa no outro, e o dia de voltar chega. Então esses espíritos narram as suas revoltas enquanto encarnados e os seus sofrimentos quando desencarnados. A vida futura. E outros que sofreram com abnegação, com resignação, pelo bem de alguém, às vezes uma mãe, que passa uma vida de sofrimento para auxiliar o filho. Às vezes um espírito que tem algum resgate, passa dificuldades grandes numa existência, chega no outro plano, chega na vida futura em melhores condições. Então é daí que Kardec tira o embasamento para essa fala de Jesus: meu reino não é neste mundo. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A verdade não é notícia de jornal, já não tem mais, né? Na internet, ou o que a vizinha disse ali, ou o que eu fiquei sabendo. A verdade, meus irmãos, ela não muda. Então, qual de nós conhece a verdade? Qual é a verdade sobre nós mesmos? Nós poderemos dizer que conhecemos, mas daqui a pouco nós estamos conversando e sai alguma coisa: quando eu era mais jovem, eu acreditava nisso e naquilo. Hoje, nós acreditamos nisso, nisso e nisso. E amanhã? À medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo compreensões diferentes sobre as coisas, sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre nós mesmos. E assim sucede com o Espírito, que reencarna diversas vezes para conhecer-se, para se amoldar às leis divinas. Então aí nós vemos um outro ponto de vista, esse ponto de vista do mais alto, uma visão que, quando olha para o problema que nós estamos vivendo hoje, olha lá, mas vai enxergar outros que nós já passamos nesta e em outras encarnações, alguns superados já, que nós nem lembramos mais porque eles não chegam até nós. Outros nós estamos revivendo porque ainda não conseguimos superar. Seriam eles a vaidade, o orgulho, o egoísmo, que se apresentam de diversas formas, que têm muitos disfarces e que aos nossos olhos muitas vezes é o certo a fazer, porque nós não nos acostumamos ainda a este ponto de vista ao qual Jesus nos traz, tendo o amor verdadeiro como móvel das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Toda atitude, toda decisão que nós tomamos, e nós as tomamos cotidianamente, geram consequências. Se essas consequências elas vão ser danosas a alguém, elas não estão conforme a lei divina, elas não estão com a verdade que coloca Jesus.
qual o capítulo nos convida a olhar é o ponto de vista espiritual, que é onde também está a realeza de Jesus. Porque quando nós pensamos em rei, é um soberano que vem à nossa mente, é o trono, é a coroa, é o ouro, o poder. A realeza de Jesus não é desse mundo. A realeza de Jesus é moral. É aquela que, após todo o martírio que ele sofre, já quase desencarnando, ergue os olhos aos céus e pede a Deus que nos perdoe, que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Esse reino que Jesus nos convida a construir em nós, exige de nós que nós reconheçamos aquilo que nos movimenta em direção à terra. Nós nos ocupamos com as coisas materiais, nós nos apegamos às coisas materiais, ao que é transitório. E como diz o ditado popular, caixão não tem gaveta. Mas nós pouco refletimos sobre isso, porque é um apego tão grande. Eu tinha uma familiar que o gato dela, ela sabia qual era. Ela tirava do outro prato se alguém colocou errado. Por quê? Porque tinha uma perninha que era torta. Então aquele é o dela. Fazia por graça, não tinha nada de excepcional. Mas um exemplo de que por vezes nós chegamos num lugar e temos aquele lugar ali, o centro, né? Se alguém sentado no lugar na mesa, uma visita, eu fico lá incomodado, né? A gente que mora na praia, chega alguém, né? E como está aqui, vai lá, vai estender a roupa, estende a roupa, não é como a gente estendia, a gente vai lá e troca. A louça, né? Então, coisas pequenas que mostram o quanto a gente se preocupa. Poxa, a pessoa está grávida de estar no nosso lado, foi lá e estendeu a mão. Isso a gente não vê. O nosso olhar está com uma sombra que não nos permite ver o essencial. E para a gente encerrar, um pouquinho das instruções do Espírito é uma comunicação de alguém que foi rainha na França. Diz quem? E diz ela, não vou ler todo, mas ela faz uma indagação. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Porque rainha, não sei se você já viu nos filmes, elas nem se vestiam desde criança. E a gente tem umas reencarnações de rainha por aí, né? Se a gente olhar com atenção, não levou nada e achou uma desilusão. E diz o seguinte: que humilhação quando eu, em vez de ser recebida aqui igual soberano, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se enriquecem na terra? Para ser granjeado lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes.
Nós buscamos Jesus. Não estamos aqui reunidos por outro motivo. Nós buscamos Jesus. Cabe a nós, na sinceridade, responder a nós mesmos. Para que estamos buscando Jesus? Porque nós somos espíritos imortais. E Jesus nos atende